Olá e seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Humanos em Transição, onde falamos de tudo o que nos apetece e nos faz sentido. Eu sou o Luís Martins e hoje vou falar acerca de um tema que para mim é fundamental e que acredito que para vocês também seja, que muitas vezes é negligenciado na nossa vida diária, e é a importância do silêncio. Vou começar por pedir para te imaginares por um pequeno momento, breve momento, que estás numa aldeia muito pequena no meio do nosso país, de Portugal, e que está rodeada de natureza, muito verde à volta. Estás sentado, algures, e ali perto está um riacho. E a única coisa que tu ouves é o som calmo e contínuo da água que passa nesse riacho. Ok, este cenário pode até parecer uma raridade no nosso mundo moderno e citadino. E citadino onde o ruído é omnipresente, ou seja, está sempre constante, 24 sobre 24. E quando falo de ruído, refiro-me realmente ao barulho constante das pessoas, dos carros, máquinas, obras, mas também dos sons da natureza, do vento, da chuva, do crepitar do fogo, se houver, de uma gaivota que passa, tudo, ok? Tudo é ruído. E o ruído está em todo lado. E de certa forma, por incrível que pareça, tornámo-nos viciados no ruído. Quando o ruído falta, procuramos desesperadamente por ele, como se fosse, sei lá, como se o silêncio fosse realmente uma ameaça. O ruído pode ser útil de muitas formas. Pode atrair, pode dissuadir, pode unir, pode até apaixonar. Por exemplo, o ruído de um rio, como o exemplo que eu dei há pouco, pode ser realmente muito calmante, não é? Mas, por outro lado, o som, por exemplo, de um, de um automóvel, de um alarme de um automóvel, a meio da noite, pode ser um terror para muita gente também. Portanto, quando falamos de ruído, esquecemos muitas vezes do seu, do seu efeito colateral, que eu gosto de chamar de cacofonia. E a cacofonia é aquele caos, o caos de sons que nos deixa irritados e confusos. Por exemplo, alguém que dá aulas, uma professora que dá aulas a uma turma do primeiro ciclo. E essa pessoa quer executar o seu trabalho e precisa de estar minimamente concentrada, mas, por vezes, numa turma de 20 crianças, em que elas se distraem facilmente e começam a falar umas com as outras e começa tudo a falar ao mesmo tempo, é difícil para essa pessoa concentrar-se. E o que é que acontece? Essa pessoa começa-se a frustrar e a estressar e por aí vai. E então é quase impossível concentrar-se nesses momentos, correto? Então a cacofonia é isso. E os extremos, como a cacofonia, são, na sua maioria, adversidades. Ou seja, são desafios de onde necessitamos de um antídoto para os ultrapassar. E esse antídoto é o silêncio. O silêncio é o oposto. É o outro lado da moeda, ok? É ele que, na sua
constância moderada nos traz à razão e nos ajuda a valorizar o ruído. O silêncio é mais do que a ausência de som. É uma oportunidade para a introspeção, para nos conectarmos com a nossa essência. Ou seja, é um gatilho para a meditação e para a resolução de muitos e muitos problemas. Um exemplo, certamente já ouviste falar do Steve Jobs, o fundador da Apple. Essa pessoa com uma mente super mega criativa, uma coisa brutal. Então ele era conhecido também, para além dessas suas características impressionantes, era conhecido por se retirar para momentos de silêncio e meditação. Especialmente antes de tomar certas decisões importantes na sua vida, principalmente profissional, não é? Então ele costumava retirar-se ou seja, fazer retiros tranquilos, longe de todas as distrações, a fim de conseguir clareza e ganhar foco no que realmente importava para ele. Então, o silêncio é o garante da calmaria interna. É a ignição necessária para a solução de muitos e muitos problemas, como tinha dito antes. E no meio da cacofonia, quem reconhece o que é que realmente necessita, não é? É uma pergunta pertinente. Mas, ao mesmo tempo, é possível perceber isso em qualquer circunstância, desde que tenhamos a consciência da importância desses dois lados. E tenhamos em mente que devemos realmente usar a balança, ok? O equilíbrio. Portanto, tudo isto é natural, apesar de muitas das vezes, ou se calhar a maior parte das vezes, ser inconsciente. Mas quando se torna realmente concreto na nossa mente, torna-se mágico e por vezes é indescritível e de vez em quando pode nos levar ao êxtase, ok? É como se de repente todas as peças de um determinado puzzle se encaixassem e automaticamente conseguíssemos ver a imagem completa, ok? Então, só para terem uma noção, por exemplo, eu adoro ler e aos fins de semana as minhas filhas estão todas em casa e é um caos, é uma cacofonia constante. E por vezes eu estou a ler nesses momentos e não me consigo concentrar. E o que é que eu faço? Eu saio de casa, faço uma caminhada de 10, 15 minutos e quando retorno a casa tomo a consciência de que eu estava a fazer algo errado. Eu estava a ler ao invés de estar, por exemplo, a brincar com elas. E isto tem a ver também, obviamente, com a modulação que o ambiente nos traz. Mas isto será um tema para abordar noutro podcast, mais à frente. Mas o que eu queria dizer era que, realmente, o facto de nós sairmos desse ambiente de cacofonia, de confusão, de barulho, de ruído, ruído extremo ao ponto de não nos conseguirmos concentrar, o silêncio, nesses casos, oferece-nos realmente clareza. E a clareza dá-nos oportunidades. E a mim, por exemplo, dá-me oportunidades de realmente pensar naquilo que importa naquele momento, ok? Eu posso ler noutra altura, ok? E aqueles momentos que eu, se calhar, estou a ler ao invés de estar com as minhas filhas, torna-se também um fator de prioridade.
E a partir do momento em que eu tenho a consciência daquilo que eu estava a fazer, eu vou dar as prioridades devidas. Então, o silêncio não é apenas uma ausência de som, é uma presença realmente poderosa. É uma ferramenta que podemos e devemos usar para nos conhecermos melhor, para nos conectarmos com o nosso eu interior e, acima de tudo, para encontrarmos respostas que procuramos, até inconscientemente. O Albert Einstein, por exemplo, dizia que muitas das suas melhores ideias surgiam quando estava a passear sozinho, em silêncio. E isto acontece se calhar, com quase todos nós, se tivermos essa consciência, quase certeza que muitos de nós vão chegar a esta conclusão. E assim vejo realmente a importância do silêncio como uma estrada tranquila que podemos realmente percorrer, apreciando cada paisagem ao longo desse caminho, desse trajeto. É um momento de pausa, um momento de reflexão e de renovação, acima de tudo. O silêncio permite-nos ouvir a nossa voz interior, aquela que muitas vezes é, digamos, abafada pelo ruído constante da vida moderna, barra citadina. Não quer dizer que no campo ou no interior não possa haver algum ruído, mas são coisas muito momentâneas, não é como numa cidade, correto? Portanto, vou-te deixar com uma sugestão. Medita. Medita e aproveita o que o universo te dá. E fico por aqui e até ao próximo podcast.